Bem-vindos a um debate direto sobre IA generativa em anúncios políticos nas eleições municipais de 12 de outubro de 2025 em Portugal. O contexto é de países desenvolvidos, plataformas gigantes e algoritmos que fabricam voz, rosto e textos persuasivos em segundos. A questão é se as plataformas devem suspender tais anúncios até a votação e se protestos juvenis são um meio legítimo de pressionar por isso. De um lado, a equipa dos jovens sustenta a suspensão temporária e a mobilização cívica para proteger o eleitor e o debate público. Do outro lado, a equipa dos mais velhos prefere regras de transparência e fiscalização a um bloqueio amplo que pode ferir a liberdade de expressão. Estão em jogo deepfakes pagos, microsegmentação opaca, bibliotecas de anúncios, rotulagem de conteúdo e responsabilidade corporativa. Buscamos clareza, proporcionalidade e respeito ao voto, sem cair em ingenuidade tecnológica nem em censura precipitada. Fica definido que os jovens defendem a medida e os mais velhos a contestam, para que os argumentos se choquem de forma produtiva. Convido o lado afirmativo a apresentar a sua tese de abertura com objetividade. Propomos uma pausa até 12 de outubro para anúncios políticos com IA generativa, porque o risco de manipulação em massa supera qualquer ganho de curto prazo. Há casos recentes de vídeos falsos que viralizam antes de qualquer verificação, e quando a correção chega, o estrago já aconteceu. Uma suspensão com prazo definido é proporcional, reduz a simetria informacional e inibe a corrida de falsificação patrocinada. Rótulos e marcas de água ainda falham, são pouco auditáveis, e podem ser burlados por quem paga para enganar. A microsegmentação paga com IA cria bolhas invisíveis, dificulta o contraditório e dilui a responsabilidade perante o público. Protestos pacíficos de jovens elevam o custo reputacional da inação das empresas e pressionam por compromissos verificáveis. A pausa não cala a política, pois debates orgânicos, imprensa e fiscalização continuam, limitando apenas a propaganda paga com IA. Com regra clara e temporária, campanhas adaptam suas peças sem IA generativa, e o eleitor decide com menos ruído artificial. Ao desincentivar deepfakes patrocinados, preservamos a confiança no processo e o foco volta para propostas reais. O voto não pode ser campo de beta-teste de Big Tech, e responsabilidade significa dizer basta antes da urna. Agradeço a abertura e passo a palavra ao lado negativo, pedindo propostas concretas e atenção a direitos fundamentais. Somos contra a suspensão ampla, porque a medida é imprecisa, difícil de aplicar com justiça e ameaça a liberdade de expressão em fase decisiva. Um bloqueio de cima para baixo pode silenciar campanhas educativas legítimas e punir vozes minoritárias que dependem de anúncios para alcançar o público. Em vez de proibição, defendemos rótulo obrigatório de IA, biblioteca pública de anúncios em tempo real, limites à microsegmentação e auditorias independentes. Se o problema é engano, reforcemos verificação de fatos e transparência, sem tratar toda inovação como culpada por antecipação. Uma pausa pode ser capturada por atores fortes e usada para travar concorrentes, criando a assimetria que diz combater. Protesto é parte da democracia, porém deve mirar soluções equilibradas, e não um botão de desligar que empurra o discurso para zonas opacas da internet. Tecnologias de detecção e rotulagem avançam rápido, e sanções proporcionais pelo descumprimento geram melhores incentivos do que banimento geral. A pressa do calendário não autoriza atalhos arriscados, porque regras apressadas costumam punir quem tem menos recursos para se adaptar. Com fiscalização robusta, janelas de revisão e transparência financeira compulsória, mitigamos danos sem reduzir a pluralidade de mensagens. Confiar no debate aberto com salvaguardas claras é mais sábio do que suspender a ferramenta inteira, e credibilidade nasce de equilíbrio, não de silêncio. Passo a palavra ao lado afirmativo para o primeiro ataque, com foco em riscos imediatos e exemplos concretos. O cerne é simples, porque com IA generativa paga um candidato pode comprar milhares de versões do mesmo boato, e antes que a verdade chegue, o boato já virou lembrança falsa.
As plataformas lucram com cliques e não com veracidade, então sem pausa prévia, a própria arquitetura recompensa exagero, polarização e falsificação convincente. Quando o eleitor é bombardeado por vídeos hiperrealistas de voz clonada, a dúvida se instala e a confiança evapora como álcool na primeira brisa. Se o voto é o coração da democracia, não testamos desfibriladores na hora da emergência. E anúncios com IA em temporada de campanha são esse teste temerário. Suspender por alguns meses não mata a liberdade de expressão, mas sim a transfere para canais auditáveis e orgânicos, reduzindo a munição sintética. Sem essa pausa, a regra do jogo vira quanto mais cinismo, maior o alcance, e isso é uma competição cujo troféu é um país descrente de si mesmo. Obrigado, e agora o lado negativo tem a palavra para sua defesa breve e objetiva. Defendemos que a melhor defesa é luz total, com rótulos claros, arquivos públicos instantâneos de anúncios e limites de segmentação, porque proibir é uma solução bruta que apaga nuances e direitos. O eleitor adulto não é frágil, e com ferramentas de transparência e educação midiática, ele distingue truques baratos de propostas sérias. Mantendo o ritmo, o lado negativo apresenta o primeiro ataque. O pedido de pausa entrega às plataformas um poder de censurar sem critério unívoco, e isso pode atingir mensagens legítimas de campanhas pequenas que dependem de baixo orçamento e criatividade. Se o problema é deepfake, construamos testes de verificação e sanções progressivas, porque desligar tudo é como interditar uma ponte só porque alguns correm acima do limite. Propostas radicais costumam gerar efeitos de sombra, com migração para canais opacos e mensageria privada, onde o escrutínio é menor e o dano é mais difícil de rastrear. Volto ao lado afirmativo para responder a este ataque com uma defesa focalizada. Sem pausa temporária, a biblioteca pública vira um museu de horrores visto tarde demais, pois o algoritmo já empurrou o falso para milhões enquanto os curadores atualizam a plaquinha. A migração para canais opacos acontece de qualquer forma quando há dinheiro e intenção, e a pausa reduz o incentivo econômico para essa fuga coordenada. Passo novamente ao lado negativo para um ataque em dupla com liderança e suporte técnico. A suspensão é uma rede lançada em mar aberto que pega peixe miúdo e tubarão, e a democracia precisa de vara fina com isco jurídico, não de arrasto normativo. Temos hoje marcas de água criptográficas, detecção de síntese por padrões de ruído e bancos de impressão vocal, então o caminho é certificar e punir, não interditar o campo. Quando se congela uma ferramenta inteira, congela-se também campanhas de educação cívica que usam IA para adaptar linguagem e acessibilidade, e isso fere quem mais precisa de inclusão. A teoria do dano irreversível ignora que mecanismos de correção podem ser desenhados com prioridade algorítmica para retratações, carimbos proeminentes e limitação de alcance de conteúdo suspeito. Agradeço, controlo o tempo do negativo e devolvo a bola ao afirmativo para um ataque em dupla, com ênfase em impactos sociais e mensuração. Quem já estudou psicologia do eleitor sabe que a primeira impressão pesa como chumbo, então não basta corrigir depois, porque o cérebro guarda o rastro do falso como quem guarda perfume em roupa. Métricas internas mostram que anúncios emocionais e personalizados convertem mais, e a IA generativa industrializa emoção sob medida, o que desequilibra o jogo antes do apito inicial. A pausa é o equivalente democrático do cinto de segurança, desconfortável no começo, mas inaceitável viver sem quando se conhece a estatística de colisões. Se as plataformas conseguem desligar comentários tóxicos a pedido de marcas, conseguem suspender formatos de alto risco por um curto período a pedido da sociedade. Corto aqui e passo ao lado negativo para uma defesa em dupla, com resposta e uma agulhada estratégica. Responderíamos que a metáfora do cinto falha, porque cinto não impede falar, e a suspensão impede falar com ferramentas modernas que podem ser usadas com responsabilidade. Se a pausa é tão curta, por que não testamos primeiro em ambiente controlado com auditoria pública, em vez de impor um freio de mão que vira manchete global? Quando se pede que empresas desliguem um canal inteiro, o precedente fica lindo no papel e assustador na prática, e quem garante que não voltará em cada ciclo por conveniência?
Se a proposta confia nas plataformas para desligar, a mesma proposta confia demais em quem diz desconfiar, e isso revela uma contradição saborosa para qualquer cético atento. Retomo o fio e chamo o afirmativo para uma defesa em dupla, com um foco em resposta e outro em apontar fraquezas do adversário. Chamam de censura o que é pausa de risco alto e prazo definido, e confundem ferramenta com finalidade quando a finalidade é proteger o voto, não calar a crítica. A fraqueza do argumento negativo é prometer o laboratório no meio do incêndio, e quando o telhado já pega fogo, a brigada não abre edital para comprar mangueira. A cada ciclo, a tecnologia salta, e esperar auditorias perfeitas é pedir atestado de ingenuidade para um ecossistema que foi otimizado para monetizar confusão. Se o receio é precedente, o precedente que vale é o do interesse público sobre o lucro, e isso é pilar de mercados que se pretendem civilizados. Peço agora uma avaliação intermediária do júri, que deve dizer a quem tende neste momento, elogiar pontos fortes e apontar um calcanhar de Aquiles do outro lado, e encorajar ambos. Neste momento, pendo aos jovens pela clareza operacional da pausa com prazo, cuja força está em reduzir incentivos para sabotagem informacional, e vejo nos mais velhos a fraqueza de confiar demais em correções tardias, e encorajo ambos a quantificar melhor impactos reais sobre campanhas pequenas. Aproximo-me dos jovens porque a defesa do tempo como regulador soa elegante e pragmática, enquanto a vulnerabilidade dos mais velhos é subestimar o peso da primeira impressão, e encorajo os dois lados a propor métricas independentes e simulações públicas antes de outubro. Inclino-me aos jovens pela prudência com foco em equidade de acesso à verdade, e noto nos mais velhos uma fragilidade ao tratar tecnologia como neutra quando os incentivos não são, e incentivo as duas equipas a desenhar salvaguardas para não sufocar iniciativas educativas legítimas. Abrimos a segunda ronda pedindo novos ângulos e, por equidade processual, passo ao lado negativo para seu ataque inicial. O risco jurídico de uma pausa mal desenhada é abrir litígios que congelam pautas locais e drenam recursos públicos em contenciosos, e isso pode ser pior do que o mal que se tenta evitar. Quando o regulador escolhe proibição temporária, o lobby passa a lutar por exceções, e a norma vira queijo suíço onde escapa o pior. A palavra volta ao afirmativo para defesa rápida e direta. A clareza da medida evita queijo suíço porque o critério é binário e provisório, e litígios existem de qualquer forma quando há dinheiro, mas a pausa reduz o prêmio pela litigância predatória. Sigamos com o ataque do afirmativo buscando novidade e didática. A pausa protege também candidatos sérios que não têm verba para disputar a criatividade sintética, porque a maratona fica menos sobre aditivos artificiais e mais sobre preparo real. Quando a regra sinaliza que fraude sintética não compensa, o mercado de vendedores de truque perde oxigênio, e a conversa volta a propostas que cabem num orçamento honesto. O negativo tem a réplica defensiva. Candidatos sérios também se beneficiam de IA para acessibilidade, tradução e inclusão de pessoas com deficiência, então o custo social de desligar tudo não é trivial. Sigo o roteiro e passo ao afirmativo para um ataque em dupla, com liderança e suporte empírico. Acessibilidade não depende de voz clonada do prefeito nem de vídeo falso com lágrima pronta, e ninguém propôs desligar legendas, sínteses ou leitura assistida. Dados comparativos mostram que o ganho de inclusão pode ser mantido com ferramentas assistivas que não geram personas sintéticas para propaganda, e isso respeita o espírito da pausa. Quando a fronteira é anúncio político pago com produção generativa, a linha é clara o suficiente para orientar engenharia, auditoria e comunicação com o eleitor. O benefício líquido é proteger a integridade temporal da campanha, porque tempo é infraestrutura democrática, e manipulação apressa o relógio dos oportunistas. Corto por equilíbrio e passo ao negativo para ataque em dupla, pedindo objetividade técnica e um exemplo de campo. Exemplo concreto é a dificuldade de classificar sátira política feita com ferramentas generativas, e uma pausa cega pode bloquear crítica legítima que ajuda o eleitor a decifrar poder. Tecnicamente, a detecção de síntese melhora com modelos contrastivos que aprendem a assinatura do gerador, e prefiro investir nisso do que num corte generalizado que manda talento para a clandestinidade.
Se a sátira some, o poder agradece, e ninguém quer uma praça pública asséptica onde só sobrevive o discurso burocrático. O eleitor aprende por fricção, e polir demais a superfície transforma a política numa montra sem preço, bonita à vista e vazia no conteúdo. Interrompa o fluxo do negativo e devolva ao afirmativo para uma defesa em dupla, com resposta e uma provocação inteligente. Sátira é discurso orgânico e aberto à contestação, enquanto o perigo central é o anúncio pago com engenharia de engano invisível, e separar esses mundos é plenamente possível. Provoca o outro lado a aceitar um teste público de estresse com campanhas fictícias e auditoria cidadã, e se as salvaguardas deles aguentarem, reabrimos o canal com confiança medida. Se a sátira precisa de dinheiro de tráfego para existir, talvez não seja sátira, e sim emboscada. Reforço que pausa com data marcada ensina prudência sem domesticar o humor, porque o humor respira no ar livre da crítica e não no porão dos anúncios sombrios. Manterei a cadência e passo ao negativo para uma defesa em dupla, com resposta e apontamento de vulnerabilidade do oponente. Respondemos que o critério anunciado como claro ainda tem bordas borradas em conteúdos híbridos, e moderadores erram tanto por excesso quanto por omissão. Vejo vulnerabilidade no afirmativo quando delega às plataformas um poder discricionário que criticou há minutos, e não resolve a tensão entre desejar árbitro forte e temer arbitragem enviesada. Sem diretrizes detalhadas e canais céleres de recurso, a pausa vira loteria que premia quem grita mais alto. Se a meta é confiança, confiem num protocolo público enxuto que possamos fiscalizar linha a linha, e não num pedido de botão vermelho que o público não vê por dentro. Antes de avançar, registro que ambas as equipas já apresentaram material suficiente para o júri ponderar curvas de risco, e, por equidade, convido o afirmativo a um ataque curto para fechar a sequência. A pausa é o único instrumento que reconhece a assimetria entre tempo de produção do falso e tempo de cura da verdade, e instrumentos assimétricos são necessários quando o tabuleiro foi inclinado pelo lucro. Se estiver errado, que meu erro seja errar pelo lado da proteção do voto, porque erros simétricos são raros em ecossistemas que pagam por cliques e não por consistência. Retorno ao negativo para uma defesa final desta ronda parcial, pedindo concisão cirúrgica. Proteção do voto não exige desligamento geral, e sim engenharia de transparência verificável, porque o adulto livre decide melhor quando vê o mecanismo a funcionar, e não quando o mecanismo está coberto por lona. Seguimos para a parte de ataques coordenados, e peço ao negativo um duo com líder e apoio para explorar custos não intencionais na ponta. Custos invisíveis recaem sobre candidatos locais que não têm imprensa por perto, e anúncios com IA podem traduzir, simplificar e tornar acessível o programa para públicos diversos. O suporte técnico mostra que há pipelines que geram versões acessíveis sem deepfake, então a solução não é pausa, mas sim checklist claro do que é admissível, com selo auditável em tempo real. Se desligamos por medo do pior, normalizamos governar por pânico, e pânico é péssimo conselheiro para quem pretende guiar a cidade. Os jovens têm razão ao denunciar abuso, mas erram no remédio, porque bom remédio é dose e bula, e não dieta zero para quem precisa de nutrientes. A intervenção passou do tempo, e por gestão de palco, encerro o bloco do negativo, e passo ao afirmativo para um duo de ataque com exemplo cidadão e desenho de política pública. Exemplo cidadão é a escola secundária que vira laboratório de verificação e debate, onde se ensina a desmontar vídeo falso, enquanto a pausa corta o incentivo que inundaria os alunos de lixo pago. Desenho de política é simples, com regra clara por janela eleitoral, revisão pós-eleição com participação social e gatilho de reativação condicionado a auditorias que qualquer pessoa possa inspecionar. A pausa reduz o barulho que atropela a educação midiática, porque a sala de aula não compete com o orçamento de campanha turbinado por geradores. Se a plataforma entrega tanto valor cívico quanto afirma, que o demonstre a operar sem o doping da síntese patrocinada durante a corrida decisiva. Por equilíbrio, controlo o afirmativo e devolvo ao negativo para uma defesa em dupla, com uma resposta substantiva e uma pergunta provocativa. Respondemos que educação midiática precisa conviver com ruído regulado, pois proteger aprendizes do mundo real cria uma bolha que estoura no dia seguinte à eleição.
Pergunto ao afirmativo se aceita um piloto com zonas teste de transparência total, em vez de pausa geral, porque política pública aprende melhor com mapa que com blackout. Se há confiança na sociedade, confiem na sua capacidade de ler rótulos e buscar fontes, e apoiem quem fiscaliza em vez de desligar a tomada. Com mapa e bússola, navegamos mar revolto, e é assim que se vira adulto cívico. Volto ao afirmativo para uma defesa em dupla, dividindo papéis entre responder e apontar uma fissura no argumento contrário. Respondemos que rótulo ajuda depois, mas não impede o golpe inicial de alcance massivo, e política não perdoa o primeiro soco baixo pago em dinheiro. A fissura do contrário é romantizar o leitor ideal que tem tempo para investigar tudo, quando a maioria decide entre trabalho, trânsito e uma avalanche de notificações. Para encerrar a sequência desta ronda, convido o negativo a uma defesa em dupla com resposta e apontamento de fraqueza alheia, mantendo o tom construtivo. Respondemos que janela curta de pausa vira hábito, e hábito vira regra silenciosa, e democracias adoecem quando o excepcional conquista sofá na sala. A fraqueza do afirmativo é acreditar que controles temporários não se eternizam, e a história regulatória está cheia de medidas de emergência que nunca mais fizeram mala. Registro que nesta etapa todos apresentaram peças valiosas, e lembro que na avaliação final o júri observará não só eloquência, mas desenho de execução verificável e respeito ao eleitor. Antes de irmos ao encerramento, confirmo se há outros ângulos relevantes e se alguém sente que ficou algo por dizer de forma essencial. Ainda falta enfatizar que a velocidade da mentira sintética é exponencial e que só um travão temporário reequilibra o tabuleiro. Falta lembrar que travões mal desenhados criam injustiças novas e que a medicina regulatória deve medir dose e efeito. Também ficou por dizer que rótulos não seguram enxurrada e que o algoritmo adora drama caro. E também que proibir pode empurrar vozes legítimas para subterrâneos onde ninguém audita. Abrimos agora uma fase de discussão livre, com trocas alternadas e objetivas, e mantenham a chama alta sem queimar a ponte. Qual é o custo de errar para menos na proteção do voto quando sabemos que a primeira impressão gruda como tinta em parede porosa? Qual é o custo de errar para mais na restrição de fala quando a sátira e a pedagogia política dependem de ferramentas modernas? Chamar pausa de censura é confundir guarda-chuva com tempestade e pedir que o público pegue pneumonia por estética. Chamar rótulo de inocente e ineficaz é ignorar que cidadania se aprende vendo o mecanismo a funcionar com transparência. Quem já implementou correção a posteriori sabe que remendo não some na foto e que o dano reputacional vira meme persistente. Quem já viu proibição generalista sabe que ela vira atalho para a arbitrariedade e que o medo empresta tesoura a quem tem mão pesada. Em época eleitoral não se experimenta com clones de voz pagos a peso de ouro porque um tropeço derruba uma cidade inteira. Em época eleitoral não se inventa apagão de tecnologia porque maturidade democrática inclui aprender a ler sinais novos. Se o problema é incentivo, mexamos nele primeiro e reduzamos o prêmio por enganar com síntese convincente. Se o problema é a assimetria, reforcemos a lupa pública e a capacidade de auditoria em tempo real com ciência aberta. A pausa ensina as plataformas que lucro sem legitimidade é areia movediça e que reputação vale mais do que campanhas turbinadas. A pausa ensina governantes que desligar ferramentas vira solução padrão para qualquer barulho, e que o precedente cresce no escuro. O eleitor comum decide entre o autocarro e a marmita, e não entre 12 relatórios técnicos de detecção de ruído de síntese. O eleitor comum também entende quando vê rótulo grande, arquivo público e trilho de responsabilização que deixa pegadas claras. Sem travão, o mercado de truques cresce como erva daninha e sufoca a proposta honesta que não tem orçamento para a guerra psicológica. Sem prudência, a regulação vira jardim murado onde flores legítimas não entram porque o porteiro tem medo de abelha. Corto aqui para a organização do tempo e peço ao lado afirmativo que apresente a sua peça final com duas vozes, uma para ordenar factos e outra para persuadir o júri. Os factos já postos são que anúncios políticos com IA generativa aceleram boatos plausíveis, que rótulos falham na janela crítica, que microsegmentação paga esconde o contraditório e que a pausa é temporal, específica e auditável.
Ao júri peço que considerem o voto como bem escasso no tempo e que escolham um remédio que reduz incentivo ao engano sem matar a conversa pública porque um travão curto salva a corrida inteira. Agradeço e peço agora ao lado negativo a sua peça final, com uma voz a organizar dados e outra a dirigir-se ao júri. Os dados relevantes mostram que ferramentas de detecção e rotulagem evoluem, que bibliotecas públicas de anúncios permitem escrutínio contínuo e que proibições amplas criam risco de erro sistêmico e invisibilidade de vozes frágeis. Ao júri peço que protejam a liberdade responsável e que prefiram transparência forte a silêncio imposto, porque confiança cresce quando o mecanismo é visível, e não quando é coberto por lona. Convido o júri para uma avaliação com veredito provisório, valorizando ambos os lados e expondo razões de escolha pessoal. Reconheço a coragem e clareza dos jovens e a prudência dos mais velhos, mas voto no afirmativo porque a medida temporária responde melhor à assimetria entre velocidade do falso e tempo da cura. E encorajo os dois a detalhar salvaguardas para campanhas pequenas. Aprecio a elegância regulatória proposta pelos jovens e o compromisso com transparência dos mais velhos, mas voto nos jovens por entender que o relógio do voto merece resguardo técnico, e desafio ambos a apresentar métricas públicas de sucesso pós-eleição. Valorizo a defesa da expressão feita pelos mais velhos e a ética do cuidado trazida pelos jovens, porém voto no afirmativo porque a janela curta com revisão cidadã serve melhor à equidade informacional, e incentivo todos a blindar iniciativas educativas do efeito colateral. Com o parecer do júri, anuncio que a equipa dos jovens vence este debate e parabenizo pela consistência estratégica e pelo desenho operativo da proposta. Recebemos com gratidão e redobramos o compromisso de transformar pausa em oportunidade de educação midiática e auditoria cidadã. A vitória só faz sentido se virar ponte para a inovação responsável onde criatividade não seja atalho para engano caro. Ouço agora duas vozes da equipa dos mais velhos para as suas considerações finais. Parabenizamos os jovens e reiteramos que vigilância cívica e transparência robusta são caminhos que evitam que o remédio temporário vire muleta permanente. Seguiremos a pressionar por protocolos públicos verificáveis que preservem pluralidade, porque confiança se escreve com luz e não com blackout. Fechamos agradecendo às equipas pelo nível do embate e ao júri pela lucidez, e agradeço a quem ficou conosco até o fim pela atenção e pela mente aberta. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários que ponto convenceu hoje. Para apoiar o projeto, use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma doação que mantém este espaço independente. Na descrição, também há links para outras séries completamente diferentes deste formato, que podem surpreender pela variedade de temas. Obrigado pela companhia, cuidem-se e esperamos por si no próximo episódio com novas ideias e bons argumentos.